Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e hoje eu trago o terceiro game do combo junino. Lembrando que esse combo junino também está disponível para venda, caso você queira economizar tempo, lá no site do Studio Office gamificação.com.br. E também, hoje, dia 3 de junho de 2021, é o último dia da promoção desses 5 jogos. Então, se você tem interesse, corre lá que ainda dá tempo. Certo? Agora, se você quiser fazer o seu próprio jogo, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. E hoje nós vamos fazer o jogo da pescaria. Primeiro eu vou te mostrar como é que esse jogo funciona. Vamos lá. Bom, a gente sempre tem o nosso enunciado, que é as nossas regras, né, do jogo. E aí, nós vamos avançar. O jogo da pescaria, ele tem 30 questões e nós vamos dividir a turma em 5 grupos. Então é um jogo competitivo que vai vencer aquele grupo que tiver maior pontuação. Por quê? Cada peixinho desse tem uma pergunta e cada pergunta tem um valor de pontuação diferente, que o time só vai ganhar se responder corretamente. Então, por exemplo, o time preto está aqui, é o primeiro a jogar, escolheu o número 17. Então, nós vamos lá para a pergunta de número 17. Nós temos 3 alternativas, lembrando que você pode colocar quantas alternativas você quiser. Aqui eu coloquei 3, sendo uma correta e 2 erradas. E nós temos o nosso peixinho. Esse peixinho é o tempo que eu escolhi para minha resposta. No caso, são 30 segundos. Quando o peixinho chegar ao final dessa linha, né, acabou o tempo. Se a gente responder de maneira errada, vai ficar aqui numa cor laranja, certo? Agora, se a gente responder corretamente, ele vai ficar na cor verdinha, vai aparecer o valor dessa pontuação, né, dessa pergunta, e a setinha para a gente voltar para a nossa página inicial. Então, se o time acertou, ele vai ganhar 4 pontos dessa pergunta, e se ele errou, ele deixou de ganhar 4 pontos. Clico aqui e volto. Digamos que ele tenha acertado, então eu clico aqui 4 vezes, porque a pontuação é de 1 em 1. Agora a vez do time azul, escolhe lá uma outra pergunta, mesma coisa, então mesmo layout, pergunta, 3 alternativas, o peixinho nós temos o tempo dele, e aí respondeu corretamente, valeu 2 pontos, colocar 2 pontos. E chegando no final, retorna ao início. Então digamos que agora é a vez do time preto de novo. Escolheu lá a pergunta de número 10. Respondeu corretamente, valeu 2 pontos. Aqui ele tem 4 pontos, então eu vou clicar mais 2 vezes. Então ele vai somar aqui os pontos, certo? Esse aqui é o nosso jogo e vamos lá então para o tutorial. Para fazer esse jogo da pescaria, eu precisei do som, né, que foi pego lá no site suamusica.com, que é o nosso fundo musical. Essa varinha aqui, que é para poder enfeitar o nosso jogo, né? Os peixinhos, esse chapéu que vai compor o placar e o nosso peixinho, que é o nosso tempo, que ele na realidade ele é um GIF. Então vamos lá para a nossa página principal. Na página principal eu fiz uma espécie de banheira, né? De bacia para poder caber os peixes. Eu vim aqui em inserir formas e escolhi essa forma aqui, ó. Essa aqui, esse fluxograma disco magnético. Porque ele tem esse formato, ó. Achatei ele bem para fazer uma espécie de uma banheira bem grande. Então aqui é onde os peixes vão ficar. Pode até colocar aqui para baixo. Aí aqui você escolhe a cor. Vamos colocar um azul mais escuro. Assim. E aí vamos inserir uma elipse. E essa elipse nós vamos fazer de forma a ficar nessa partezinha aqui de cima desse meu fluxograma, ó. Então, ela tá cobrindo essa partezinha aqui. Por quê? Aqui eu vou tirar até o contorno da forma e aqui também eu vou tirar o contorno da forma. Geralmente, os peixes na pescaria, eles ficam em areias. Então, aqui eu quis fazer essa espécie de areia. Então, eu vim aqui em preenchimento da forma, textura e escolhi essa textura aqui, ó. Parecendo ser de areia, tá? Sobre os peixes, eu peguei esse peixinho, essa foto aqui. Na realidade, essa foto desse peixe, ele é uma foto vendida, porque é um produto que ele é vendido, então eu também nem poderia utilizá-lo aqui na minha dinâmica. Então, o que eu fiz? Eu utilizei essa imagem desse peixe para vetorizar o meu peixe. Como são vários peixinhos, a gente pode escolher uma imagem em SVG e alterando as cores, ou também a gente pode escolher várias imagens PNG, imagens coloridas. Eu não quis fazer assim, eu achei que daria muito mais certo eu vetorizar a imagem do meu peixe, que eu teria maior flexibilidade em termos de alterar a cor e também de escrever os números das perguntas, tá? Então, como é que a gente vai vetorizar isso daqui?
Eu vou cortar aqui, deixar só um peixinho à mostra para poder facilitar a nossa vetorização. Vou aumentar ele. Então, a vetorização é eu colocar uma forma sobre esse peixe e ir fazendo a forma do peixe usando as próprias formas do PowerPoint. Então, eu venho aqui em inserir formas e vou colocar aqui um retângulo. Então, eu vou cobrir o meu peixinho com esse retângulo. Como eu preciso visualizar o peixe, eu vou colocar aqui uma transparência nele, um pouco, para que eu consiga visualizar. E vou tirar também o contorno da forma. Aí eu venho aqui, ó, dentro eu tô com o meu retângulo selecionado, ele habilitou esse botão formatar e eu tenho aqui editar formas, editar pontos. Quando a gente edita os pontos, ele tem esses pontinhos pretos nas extremidades, que esses pontos pretos eu consigo levar ele para onde eu quiser. E quando eu movo o ponto preto, ele aparece esses dois pontinhos brancos nas suas laterais, que eles vão formar o quê? Uma curva para minha imagem. Então, tanto para cima quanto para baixo. Eu também posso pegar essa curvinha branca e aumentar. Então, quanto maior eu aumento, maior vai ser a minha curvatura. Ou também eu posso diminuir para ficar pequenininha, tá? Então, a regra vai ser o seguinte, a gente vai pegar esses pontinhos pretos, vamos colocar ele em um dos pontos do nosso peixe, e vamos pegar as vestes brancas e vamos tentar cobrir ele até onde a gente consegue cobrir. Então, por exemplo, aqui ele chegou até nessa questão da cauda. E eu preciso que tenha um ponto bem aqui, ó, no meio dessa cauda. Então, eu clico aqui onde eu quero e arrasto para cá. Quando eu faço isso, ele cria um outro pontinho preto também. Então, eu pego ele aqui agora e venho aqui, ó, mexendo nesses pontinhos brancos para poder tentar cobrir esse peixe. Agora, eu preciso de um outro ponto aqui. Então, eu clico e trago para cá. E a gente vai fazendo a curvatura. Outro pontinho aqui. Se você escolher uma imagem como a minha, que tem uma espécie de argola na boca do peixe, a gente vai desconsiderar essa argola por enquanto, porque eu vou fazer essa argola de uma outra forma. Se perder, por exemplo, eu fui e acabei mexendo na imagem sem querer, perdi. Então, eu clico no retângulo de novo, venho aqui em formatar, editar forma, editar ponto. Então, nesse ponto aqui, ele vai ficar retinho, tá? Depois eu faço a argolinha dele. Ó, então se você observar, tem uma parte transparente. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho essa transparência aqui. Ó, tem essa partezinha aqui, ó, que foi colocada sobre o meu peixe, tá? Então, eu fiz essa forma aqui, ó, separada, tá? Então, eu já vetorizei o meu peixe. Aí, tem essa argolinha que eu falei que a gente iria fazer depois. Eu venho aqui, ó, vou inserir um círculo vazado. Cadê ele? Esse aqui, ó. Círculo vazio, na realidade, o nome que ele tem. Então, eu coloco ele aqui, vou colocar sobre essa imagem, tirar aqui o contorno da forma, e aí eu vou unir as duas formas. Então, vou pegar o círculo, com o shift pressionado, vou clicar nesse meu peixe que eu acabei de fazer, venho aqui em mesclar formas e união. Eu vou colocar de novo um pouquinho de transparência, que é para eu poder visualizar a questão do olho dele, tá? Então, ele tem um olhinho. Então, vamos lá. Nesse olhinho aqui, eu vou fazer um círculo. E aí, essa parte desse olho dele, eu vou deixar vazado. Porque aqui tá preto, porque na realidade é transparente, né? Onde tá preto deveria ser transparente. Então, esse círculo aqui eu vou deixar vazado. Clicar no meu peixe, com o shift pressionado, vou clicar nesse círculo. Venho aqui em formatar, mesclar formas e fragmentação. O que que acontece? Essa partezinha aqui, ó, do meu peixe, ela saiu, tá? Então, aqui ele ficou vazado, ó, tá vendo? Tá com um buraco aqui no olho dele. E aí, pra fazer essa bolotinha aqui, eu vou fazer um outro círculo menor, colocar aqui. Agora, eu vou unir novamente. Então, eu vou clicar no meu peixe, com o shift pressionado, clicar nesse círculo, vem aqui em mesclar formas e união. Então, agora o meu peixinho, ó, tá pronto. Ele tá transparente, mas o bom de vetorizar é que a gente pode colocar a transparência que você quiser,
pode colocar uma cor em gradiente, pode colocar, substituir isso aqui como imagem, pegar uma imagem, colocar nesse peixinho e mudar a cor, ó, facilmente. E um detalhe, quando a gente pode aumentar isso aqui o tanto que for, que ele não vai perder a qualidade da imagem. Então, isso é bacana de vetorizar, tá? O nosso peixinho tá pronto, é só diminuir ele pro tamanho que você precisar. Esse molde que eu utilizei, eu não preciso dele mais. E aí, eu coloquei um número nesse peixe, porque os peixinhos ficaram virados para cima. E aí, eu coloquei um número nele. O número, vou colocar aqui, número 30. Ele tá virado, né? Eu não quero isso. Então, eu vou selecionar esse número, venho aqui em página inicial, direção do texto e vamos girar 90 graus. Aí ele virou. E aí a gente vai colocar a cor que quiser aqui no número, colocar em negrito se quiser, tá? E aí a gente vai colocar aqui a corzinha do nosso peixe. Pronto, o nosso peixe tá aqui. Agora é só colocar, por exemplo, número 1. Eu vou duplicar esse peixe. Vou colocar aqui, número 2. Aqui a gente vai deixar ele todo colorido. Duplica, número 3, e vai colocando de forma que a gente consiga visualizar todos os números e também de forma que a gente consiga clicar nos peixes, né? Para visualizar o peixe, porque cada um deles vai ser direcionado para um slide de pergunta. Organizem os peixinhos a ponto de, por exemplo, esses daqui da frente vão ficar para frente. E esses daqui vão ficar posicionados para trás, tá? De forma que a gente consiga sempre visualizar os números dos peixes. A gente vem, seleciona os 6 peixinhos, duplica com Ctrl D, depois duplica de novo e vai trazendo. Aí agora é só vir atualizando aqui os números dos peixes. Quantos números de pergunta você quiser. Eu coloquei 30 perguntas, tá? Depois é só vir aqui, ó, e ir ajeitando as numerações. Questão da animação. A questão da animação ficou o seguinte, vai sumir o peixinho quando eu clicar nele. Então, eu clico no primeiro peixinho, venho aqui em desaparecer, venho no painel de animação. Esse meu peixe aqui é a forma número 14, então eu vou disparar ao clicar em forma livre número 14. Então, quando eu clicar nesse número 1, ele vai desaparecer. Como ele já tem animação, eu clico nele, dentro do menu animações, eu tenho o pincel de animação. Clico 2 vezes no pincel de animação e agora eu venho clicando nos outros peixes. Ou eu poderia já ter feito a animação tudinho e quando eu duplicasse o peixe já estaria na animação correta, tá? Todos os nossos peixinhos agora, ó, estão com a animação de desaparecer ao clicar neles. Para fazer o painel, eu utilizei esse chapéu aqui como minha referência, foi o mesmo elemento que eu utilizei em todos os jogos do combo junino, mas se você quiser também utilizar outro elemento, fique à vontade. Vim aqui inserir um retângulo de cantos arredondados, vamos inserir um círculo, que esse círculo que vai dizer a cor que é o meu time, então, por exemplo, digamos que eu queira aqui um time laranja. Vou colocar aqui um contorno branco dessa forma, e eu vou colocar esse chapéu aqui para frente, nesse meu círculo laranja. Vou selecionar os dois, vem formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Eu tenho duas formas aqui, que é o círculo e que é o chapéu. Vou agrupar e trago ele para cá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho e trago ele para cá. Então, esse daqui vai ser o placar do time laranja. Na cor aqui do placar, você escolhe a cor que você quiser. Eu optei por uma cor cinza. Vamos duplicar isso daqui para ser o nosso placar, tá? E o nosso placar vai ser um pouquinho menor, aqui. Então, vai ser isso daqui. Vou colocar um número. Então, por exemplo, o número 1. Aí, já escolhe a cor que você deseja o seu placar, o número, o tamanho dele, a fonte, tudinho. Vamos deixar assim. Nesse meu número 1, eu vou colocar a animação de aparecer. Eu vou duplicar, vou colocar número 2... Vou duplicar, colocar número 3 e você vai fazer isso por quantos números de placar máximo você quiser que cada time tenha. O meu foi o máximo de 40 pontos, tá? Então, aqui eu fiz uma simulação de 10 pontos apenas. Formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. E a gente vai pegar esse placarzinho e vamos trazer para cá, juntamente com meu retângulo
que eu já tinha colocado aqui. E aqui nós vamos colocar um outro retângulo. Para quê? Porque a gente vai colocar um gatilho. Então, quando eu clicar nessa forma aqui que tá aqui por cima, que eu vou até tirar o contorno da forma, ele vai indo calculando. 1, 2, 3, que vai ser a minha pontuação. Aí nós vamos lá em animações, painel de animação. Vou selecionar essas minhas 10 animações de aparecer, que é do meu placar. Venho disparar ao clicar em, e eu vou pegar a minha última forma aqui, ó, meu último retângulo, que é esse daqui. Aqui, como é que vai ficar? Quando eu tirar não tire o contorno, não tire o preenchimento da forma, não tire a cor. Vem aqui em mais cores de preenchimento e coloque 100% de transparência. Então, quando a gente colocar para apresentar, você não está vendo, mas aqui em cima existe uma forma transparente. E essa forma transparente tem um gatilho, tanto é que quando eu coloco o mouse em cima, ele vira essa mãozinha. Se eu tiro o mouse ali de cima, é simplesmente o ponteiro do mouse. Então, quando eu clicar na mãozinha, o que vai acontecer? Ele vai começar a calcular o placar. No caso, eu coloquei até 10 pontos. Então, quando eu clicar de novo, ele vai voltar para o número 1, certo? Aqui, eu vou colocar novamente tirar um pouco da transparência. Por quê? Agora eu venho, já fiz todo um placar, duplico. Cuidado, porque tem várias formas aqui, então na hora que você duplicar, observa que tem um monte de pontinhos brancos, é porque estão todos selecionados. Duplicou, quando você for mover, presta atenção que ele está fazendo esse ponteiro nesses 4 pontos aqui do mouse, ó, e você pode mover para onde você quiser. Porém, se você clicar em falso, vamos supor, clicou aqui e eu pegar e arrastar, eu vou arrastar uma coisa só. Vai duplicar quantos times você quiser, para quantos times você quiser. E aí eu só venho aqui, arrasto minha forma transparente, clico aqui, ó, no meu círculo e vou trocar a cor dele. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o time roxo, lilás, não sei. Eu volto para cá, arrasto daqui, clico aqui 2 vezes e vou trocar agora pro preto. Então, esse aqui vai ser meu time preto. Coloco aqui. Agora, a gente vem aqui na forma, mais cores de preenchimento e coloque 100% de transparência. Só clicar nos outros e apertar F4. Agora eu tenho 3 placares, ó, que foi feito rapidamente. Certinho? Aqui, só para dar um charme, né, dar um preenchimento maior aqui no nosso jogo, eu coloquei esse retângulo grande e escrevi pescaria bem grande aqui. Então, para dar um charme a mais, eu coloquei aqui essa vara em PNG. Cuidado que, se você escolher uma imagem, pode ser que ela atrapalhe os seus peixes. Olha, tá vendo que aqui, por mais que a gente não esteja vendo, mas existe uma forma transparente. Que conforme for, quando eu colocar para apresentar, ó, observa que ela tá cortando a metade aqui do meu peixe. Então, se eu colocar para apresentar, clicar aqui embaixo, ok, eu estou clicando no peixe, mas se eu colocar o mouse para cima, eu já estaria clicando nessa vara aqui, tá? Porque ela tem um formato transparente que pega toda essa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar com o botão direito e enviar para trás. Isso aqui também vou enviar para trás. Agora, eu tenho o peixe, ó, quando eu clico nela, ela tá lá para trás do meu peixe. Então, o meu peixe tá em prioridade, tá na frente, então não vai atrapalhar. Ó, o número 4, qualquer lugar que eu posicionar o mouse em cima do número 4, do número 5, eu consigo clicar no peixinho, tá? Então, se você escolher uma imagem PNG assim, se atente quanto a isso. Então, o nosso painel principal ele está pronto, precisando apenas de colocar o hiperlink nos peixes que vão ser direcionados para as perguntas. Portanto, a gente não vai mexer com isso agora, que eu primeiro preciso do meu slide de pergunta. Então, no meu slide de pergunta, eu coloquei aqui pergunta número 1, resposta certa, resposta errada e resposta errada. Na resposta certa, eu venho aqui, vou colocar cor de preenchimento. Ele tem esse azinho que aparece, é a cor do meu preenchimento. Nesse caso, por exemplo, se eu quero que ele fique verde ou um azulzinho, então você escolhe a cor que você deseja. Vou escolher aqui um verde. Então, vem aqui para o meu painel principal, para o meu painel de animação. Demora muito tempo para alterar essa cor. Eu vou clicar com o botão direito, intervalo, e vou colocar 0,5 para ser mais rápido para alterar essa cor. E também vou colocar um gatilho neste ponto. Aqui eu já tinha renomeado, ele é o número 1, então eu venho disparar ao clicar em 1. O que significa que, quando eu clicar aqui, a resposta certa vai ficar verdinha. Então, eu vou aproveitar que a animação já está toda pronta,
Vou clicar no pincel de animação 2 vezes e vou clicar nas outras alternativas. Porém, se a resposta for errada, eu não quero que ele fique verde, eu quero que ele fique um laranja. E aqui também da mesma forma, eu vou trocar para laranja. Vamos colocar para apresentar, laranja, laranja e verdinho. E o tempo, a marcação do tempo, como eu falei, eu escolhi esse GIF. Só que o GIF, ele é um espaçozinho pequeno e eu tive que aumentar isso daqui. Como é que a gente vai fazer? Eu venho aqui, vou colocar um retângulo do tamanho desse GIF e vou enviar para trás. Nesse retângulo aqui, eu venho com o pincel com conta-gotas e vou colocar tudo verdinho, para parecer uma coisa só. Vou tirar o contorno da forma, então tá todo verde. Mas aí ele tem um pontinho aqui amarelo, né? Então, eu venho aqui, vou inserir. Vou também colocar aqui essa marcação aqui mais fina, amarelinha. Vou colocar aqui da mesma cor do amarelo. Coloquei um contorno aqui de um cinza bem clarinho, porque o meu GIF, ele tem uma espécie de linhazinha aqui, ó, depois do amarelinho, tá? Aí, beleza, tá aqui. Então, o GIF tá aqui e aqui eu tenho as minhas formas que eu acabei de construir. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse GIF, venho aqui em animações e vou colocar a animação de linha. Porém, uma animação de linha que vai para a direita, porque ele vai andar. Como eu quero que o meu peixe ele vá em linha reta, eu vou clicar aqui para ver esse fantasminha, que é onde ele vai terminar, então ele terminaria aqui. Vou clicar com o Shift e vou arrastar para fora do meu slide, tá? Por que eu cliquei no Shift? Para ele poder ir em linha reta. Eu coloquei para fora do slide porque quando o peixe sumir da minha tela é quando o tempo vai acabar. Quando eu venho aqui no painel de animação, eu vou colocar isso daqui com o anterior, que é a animação do peixe, e vou clicar com o botão direito e vou colocar em intervalo o tempo que eu quero para minha resposta. Vamos supor que eu queira 30 segundos. Então, eu vou colocar 30 segundos aqui e vou colocar um OK. Quando eu colocar para apresentar, o peixinho já vai começar a andar. Tá vendo que ele está andando e parece que ele está no mesmo, que tudo isso daqui faz parte do aquário. Quando na realidade a gente que acabou construindo com as formas do PowerPoint, com a forma verdinha e com a forma amarela, olha lá. Aí ele está caminhando. Quando ele acabar toda a parte da minha tela, é onde finalizou o tempo. E acabou o tempo. Aqui também a gente pode clicar com o botão direito, opções do efeito, e colocar tudo início e fim suave. Para quê? Para que ele sempre ande na mesma constância, tá? Para que ele inicie numa velocidade e ele finalize também nessa mesma velocidade. Eu gosto de colocar início e fim. Aí, o seguinte, nós temos aqui também uma pontuação. Vou colocar aqui um retângulo no centro da tela. Vou colocar esse retângulo aqui na cor vinho, pode ser. Tirar o contorno da forma. Vou colocar aqui, valor da pescaria, tantos pontos. E também vou colocar uma setinha, que essa setinha que vai me direcionar para o início para o meu slide principal. Aí você vai colocar uma animação de entrada para essa seta. No meu caso, eu coloquei a animação de surgir. Surgir da esquerda, então ele vai entrar aqui. E esse valor da pescaria, eu coloquei a animação de zoom. Mas você pode colocar qualquer animação, desde que seja animação de entrada. Só que essas duas animações, a seta e o retângulo, elas têm que ficar vinculadas à minha resposta certa. Tudo com o anterior. Porém, eu vou colocar esse meu retângulo aqui primeiro. Eu vou colocar para ele aparecer depois que eu clicar na minha resposta certa. E a seta para poder aparecer aqui depois que a resposta certa, depois que a pontuação aparecer. Então, quando eu colocar para apresentar, quando eu clicar na resposta certa, abriu então a minha pontuação e veio a setinha para cá. Aí nessa setinha eu vou colocar um hiperlink, clicar com o botão direito, hiperlink, e vou trazer neste documento slide 2, porque é o meu slide da pescaria. Clique em OK. Então, ó, quando eu clico no lugar errado, nada vai aparecer. Quando eu clicar no certo, vai aparecer o valor da pontuação e a setinha apareceu. Cliquei na setinha, venho para o meu painel principal, onde eu vou colocar a pontuação que valeu dessa pescaria.
Aí, para fazer os demais painéis de pergunta, vou clicar com o botão direito, duplicar slide. Nesse caso aqui, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa guia aqui, que eu já tenho aqui do PowerPoint. Se não tiver, você vem aqui em exibir, guias. Vou clicar com o Ctrl, vou clicar nessa guia de novo e vou arrastar. Cheguei aqui, solto. Para que eu quero fazer isso aqui? Vou duplicar essa guia 3 vezes, porque essas guias vão me dizer onde é que inicia o retângulo da minha pergunta. Porque nesse caso, como eu tenho a seta e tenho a pontuação atrelada à minha resposta certa, fica para mim mais fácil fazer isso daqui, ó. É uma das alternativas. Eu vou trazer a resposta certa para cá e a resposta errada aqui para cima. Então, ó, nessa primeira a resposta certa tá aqui. Cliquei, tá? Tudo apareceu. Eu vou dar um Enter para ir para o outro slide. A resposta certa já tá aqui embaixo. Já veio tudo pronto. Aí eu vou duplicar isso daqui e vou trazer agora a resposta certa aqui para baixo. Então, eu trago a resposta certa para cá, resposta errada para cá. Então, aqui eu tenho 3 slides, onde a resposta certa, ela está em lugares diferentes, lugares alternados. Agora é só clicar em um slide com o Ctrl, clicar em outro, clica com o botão direito e duplicar. Clica aqui, esse aqui, clica com o botão direito, duplicar. E a gente vai duplicando de maneira aleatória também os nossos slides. E aí depois vem aqui na pescaria e vai colocando a pontuação que você deseja. Então, por exemplo, essa daqui vai valer 5 pontos. Essa daqui vai valer 3 pontos. E aí é só alterando os pontos da pescaria. Lá no nosso slide principal, a gente vai agora colocando o nosso hiperlink. Então, por exemplo, o primeiro slide de pergunta para mim agora está no slide 3. Então, eu vou clicar aqui, clico no botão direito, hiperlink, slide 3. Já o meu peixinho número 2, hiperlink, slide 4. Slide 5 e assim por diante. Então, nós vamos colocar hiperlink em todos os slides, tá? Fechou. Você vai colocar agora a música, né? O fundo musical, caso você queira. Esse fundo musical eu coloquei no meu primeiro slide, que foi onde eu coloquei as regras. Então, esse ícone aqui da música eu posso tirar fora do meu slide, coloco aqui as regras que eu quero. É muito importante a gente colocar aqui uma setinha, porque essa setinha vai para o início do jogo. Então, eu vou clicar com o botão direito, hiperlink, e vou trazer para o slide 2, que é o slide principal. Quando eu coloco a música e venho aqui em animações, painel de animação, geralmente ele tem 2 cliques aqui, o do play e o do pause. O pause eu não preciso, porque eu não vou clicar em momento algum para pausar a música, ela vai ficar no fundo do slide durante todo o tempo. Quando eu clico no ícone da música, aparece aqui reprodução. Então, o que eu vou alterar aqui? Ó? Onde tem iniciar em sequência de cliques, eu vou colocar automaticamente. E onde tem executar entre os slides e repetir até parar, eu vou selecionar esses 2 quadradinhos. Por quê? De acordo com o que eu for transferindo de slide, mudando de slide, a música não vai parar. E se eu escolher uma música pequena, uma música curta, e o meu jogo ainda não acabou, ele vai retornar no início da música. E aqui a gente coloca a altura que você desejar. Aconselho colocar uma altura bem baixa, porque é só um fundo musical e não pode atrapalhar a sua voz, o seu comando na dinâmica. Uma outra coisa importante é que nós temos vários links nesse jogo e vai correr o risco de você clicar, por exemplo, se eu estou aqui no meu slide e eu quero clicar no número 4, mas sem querer eu cliquei aqui em cima. O que acontece? Ele vai para o meu próximo slide, que nesse caso é o slide número 1. Eu posso vir aqui, o que eu aconselho? Vem aqui, ó, em apresentação de slides, configurar a apresentação de slide, apresentada em quiosque tela inteira. Por quê? Quando a gente faz isso, ele só passa para um próximo slide quando você clicar em algum lugar que tenha hiperlink ou que tenha algum gatilho. Nesse caso, o único lugar que eu tenho nessa tela é essa seta. Clico na setinha e vem para cá. O exemplo que eu dei anterior, quero ir para o número 4. Cliquei sem querer aqui ao redor dele. Não vai para lugar nenhum. Só vai quando eu clicar no próprio peixinho. Vem aqui para a pergunta de número 4. Respondi corretamente. Vem o valor da pescaria e a setinha para vir para o painel principal. Clico aqui, 2 pontos. E o número 4 já não existe mais. Quando eu clicar no número 2, vai vir pergunta número 2 e assim por diante. Lembrando que
Lembrando que, vamos supor, fui lá na pergunta número 3. Aí o meu aluno respondeu a resposta errada. A setinha só vai aparecer quando eu clicar na resposta certa. Então é o momento do feedback imediato. Olha, a pergunta é essa, você respondeu de maneira errada, a resposta correta é essa. E aí, ó, se você tivesse respondido corretamente, ganharia 2 pontos. Como não respondeu, então não vai ganhar esses 2 pontos. Volta pra cá, vida que segue, próximo time. Esse daqui é o jogo da pescaria, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.